Bom, agora a gente vira a página aqui do Jornal Jovem Pan para destacar mais uma vez o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. A nossa entrevistada agora é a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, professora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Professora, no comecinho aqui do jornal, a gente inclusive acompanhou ao vivo a fala dos dois presidentes no Alasca. Claro que com a ausência do presidente da Ucrânia, tudo ainda está cercado de dúvidas. A senhora acha que houve algum tipo de avanço? Porque não deixa de ser um encontro histórico entre essas duas potências. Mas, de qualquer forma, há algum tipo de avanço? Os dois falando que não é um acordo ainda. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai conversar com Volodymyr Zelensky, mas já há um avanço diplomático ou não, professora? Bom, Thiago, vamos por partes aqui. O que a gente precisa entender em primeiro momento é que essa reunião tinha dois aspectos, efetivamente. Um aspecto para o Trump e outro aspecto para o Putin. Primeiro, que é um encontro histórico, principalmente por estar sediado na Alasca. A gente precisa reverter um pouquinho a nossa compreensão, que é uma perspectiva muito importante, porque, de fato, o Alasca foi vendido pela Rússia para os Estados Unidos em 1867, e nenhum líder russo até então havia pisado no Alasca. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que nós precisamos entender é justamente a questão do quê? A questão que, para o Trump, essa reunião ela tinha dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, justamente, estabelecer um caminho para finalizar a guerra da Ucrânia e, principalmente, também fazer com que ele tivesse esse enaltecimento como sendo o grande líder que vai procurar a paz e vai conseguir, de fato, unir essa perspectiva de Ucrânia, interesses ucranianos e interesses russos. E também, Thiago, a gente não pode esquecer que existia um segundo objetivo também, que era justamente negociar um acordo comercial com a Rússia, porque somente a Rússia possui navios com tecnologia nuclear e, inclusive, para quebrar os chamados quebra-gelos, né, efetivamente, para conseguir explorar o gás que está no Alasca. Então, a gente não pode perder de vista que existe também o interesse comercial dos Estados Unidos com essa reunião. Já na perspectiva do Putin, o Putin, obviamente, ele não quer apenas a paz, ele quer estabelecer uma questão concreta, justamente, de se ter um acordo prevendo que aqueles 19% do território ucraniano que hoje estão ocupados pela Rússia estejam reconhecidos pelo maior ator internacional que nós temos, inclusive nos dias de hoje, que é os Estados Unidos. E também o Putin deixou muito clara essa perspectiva, que não é apenas um encontro para debater a guerra na Ucrânia. Por isso que ele também colocou na pauta, principalmente, uma renegociação de um tratado que vai acabar ano que vem, mais especificamente no dia 6 de fevereiro, chamado START. O que é esse START? Basicamente é um tratado que prevê uma mútua cooperação entre Estados Unidos e Rússia para fazer uma autofiscalização nuclear. Então, basicamente, a Rússia pode fiscalizar os Estados Unidos e os Estados Unidos podem fiscalizar a Rússia e eles se comprometem a não trespassarem aqueles dados, efetivamente, que estão presentes no tratado em relação a ogivas, em relação a armas nucleares, em relação a armamento militar. Então, a Rússia também tem alguns interesses para além da perspectiva da guerra da Ucrânia. E, principalmente, Thiago, se vocês me permitem aqui, a gente precisa entender por que foi feito no Alasca e por que o Putin falou que a próxima reunião vai ser em Moscou. Porque se a gente for pegar geograficamente, basicamente, para o Putin sair da Rússia e ir para o Alasca, ele não passa em nenhum território que é parte do Tribunal Penal Internacional. E a gente sabe que existe a expedição de um mandado de prisão contra o Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que possibilitaria com que algum país europeu, primeiro, pudesse vir a abater, numa perspectiva não de derrubar, mas fazer com que houvesse um pouso forçado do avião do Putin, e segundo, também poderia se ter justamente um fechamento do espaço aéreo desse país europeu para que o avião do Putin não sobrevoasse por cima. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que esse encontro ele é cheio de nuances, ainda que, para todos nós, em um primeiro momento, a gente só veja efetivamente a questão na guerra da Ucrânia, a finalização. Mas não é só isso que está em jogo. Professora Priscila, os nossos comentaristas agora. Cristiano Vilela, sua pergunta. Professora, boa noite. Professora, ainda agora aproveitando esse gancho dessa colocação que a senhora fez, referente ao fato da reunião acontecer
no Alasca. E sobre o convite para que a próxima acontecesse em Moscou, existiria algum inconveniente maior para o presidente americano ir até Moscou num evento, mesmo que seja uma atividade onde aí sim possa anunciar a paz? Cristiano, vamos lá, né? Eu acredito que não é um momento para o Trump efetivamente encontrar o Putin dentro de território russo. A gente precisa entender que existem ainda sanções ocidentais prevalecendo sobre a Rússia, inclusive encabeçadas pelos Estados Unidos. Então, existe uma grande contradição dentro dessa perspectiva em relação justamente, primeiro, para o Trump ir visitar o Putin dentro da Rússia, e a gente viu uma grande contradição hoje também. Se a gente for observar justamente essa perspectiva de como foi a recepção do Zelensky nos Estados Unidos e como foi a recepção do Putin nos Estados Unidos, existe uma diferença brutal, né? Para o Putin, basicamente, se arrastou um tapete vermelho, literalmente. Agora, eu não acredito que o Trump vá, de fato, nesse momento, visitar a Rússia, principalmente por conta de todas essas questões. E a gente não pode esquecer também, Cristiano, que ano que vem a gente tem as middle terms. E existe uma grande bancada, efetivamente, que apoia com que os Estados Unidos, inclusive bancada republicana, que apoia que os Estados Unidos continuem do lado ucraniano. Então, a gente precisa pensar em uma estratégia também do Trump frente à sua ala, por assim dizer, aliada, que precisa continuar ali mantendo a governamentabilidade. Então, talvez, se essa guerra se perdurar, eu só observo a possibilidade do Trump, né, uma possibilidade, óbvio, crível, do Trump visitar a Rússia a partir de 2027, se ele continuar com a maioria do parlamento dos Estados Unidos. Aqui no Jornal Jovem Pan, falando sobre o encontro desta sexta-feira entre Donald Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Dora Kramer, a sua questão. Boa noite, Priscila. Olha, você descreveu aí detalhadamente os objetivos dos dois países. A gente viu toda a cenografia, desde o painel em busca da paz, até isso que você se referiu, ao tapete vermelho, ao passeio de limusine dos dois. Agora, do contexto da guerra, aí você diz, os objetivos vão muito além da guerra, mas nós temos um contexto da guerra. Nesse romance entre Trump e Putin, onde fica e como fica a Ucrânia? Dora, eu falo desde o dia 1 dessa guerra, desde fevereiro de 2022. Não tem como acabar com essa guerra se a Ucrânia não ceder território. Obviamente, eu não estou falando que eu concordo com isso, mas essa é a grande realidade. Essa guerra se inicia com as pretensões russas justamente em 2012, com a questão da Crimeia, quando, de fato, a Rússia invade a Crimeia em 2014. Isso não é uma anexação, isso é uma invasão, é algo ilícito no direito internacional, mas a gente precisa ver o contexto fático. Hoje, a Rússia toma controle de 19% do território ucraniano. O Vladimir Putin não vai abrir mão desses 19%. E, basicamente, a gente sabe que o Trump tem um bom relacionamento, efetivamente, com o Putin, e ele também não vai deixar com que as demandas do Putin não sejam atendidas. O que eu observo que está sendo negociado é justamente a proteção do restante do território ucraniano. Se os Estados Unidos, de fato, conseguem essa interlocução com o Putin, essa garantia é que ele não vai mais invadir o restante do território ucraniano. Porque, de fato, os 19% não tem como regredir, porque o Putin já deixou muito claro que ele não vai abrir mão, e a gente sabe que, de fato, esse era o grande objetivo dele. Professora, rapidamente a última questão. A senhora deu, claro, todo um pano de fundo, a explicação que talvez esse encontro não fosse exclusivamente para tratar a guerra na Ucrânia, mas para a opinião pública fica, de uma certa maneira, um ar de decepção? Sim, Thiago, a gente não acreditava, né, enfim, analisando o contexto internacional, que fosse chegar de fato um resultado frutífero em relação à finalização da guerra, porque a gente precisa entender que os Estados Unidos está negociando um território que não é dele. Então, é muito difícil a gente ter, por assim dizer, uma negociação sem a figura dos Zelensky e sem a figura de algum país europeu. Por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos se colocam, historicamente, muito mais no fronte, a partir da era Trump, de um fronte russo, por mais paradoxal que isso soe, do que efetivamente no fronte dos interesses ucranianos. Quem está fazendo, às vezes, em defesa dos interesses ucranianos são os europeus. E por isso que o Trump e o Putin estão tentando afastar os europeus dessa negociação.
Então, a gente precisa ter em mente que essas negociações entre Trump e Putin são boas, são frutíferas numa perspectiva limitada, mas a gente precisa, para a finalização da guerra, sim, da participação do Zelensky ou de algum enviado efetivamente ucraniano e também de algum país europeu que venha fazer, às vezes, defesa também dos interesses ucranianos. Caso contrário, a gente não vai ter resultados frutíferos. Professora Priscila Caneparo, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, bom fim de semana. Voltaremos a nos falar, professora. Até. Obrigada, Thiago. Boa noite.